Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. A próxima pergunta vem da Larissa Raquel. Ela diz: comecei a ter contato com os ensinamentos dos Mestres Ascensos faz pouco tempo. Minha pergunta é: sou santista. Gostaria muito de saber sobre os boatos que minha cidade de Santos vai desaparecer. O que os mestres falam sobre isso? E sobre o ano 2012? Muito obrigado, Larissa. Larissa, querida, os mestres dizem que há pouco tempo para aproveitarmos as oportunidades que temos atualmente. Eles dizem que só Deus sabe a hora da grande mudança. Nem mesmo os mestres sabem qual é essa hora. E nesta hora, cada pessoa estará exatamente onde deve estar. Por isso, nós não devemos nos preocupar ou temer. O mais importante a saber é que a nossa atuação pode ainda amenizar o karma coletivo que já está derramando sobre o planeta, no plano físico. Deus enviou para os seus filhos a poderosa e transmutadora chama violeta da liberdade, com a qual podemos nos libertar de todos os males e aliviar o karma planetário. Saint Germain está trazendo uma era de ouro, era de paz, sabedoria, amor e liberdade. Entretanto, depende dos filhos de Deus, pois cada pessoa individualmente pode fazer a diferença para que as mudanças sejam mais breves e menos dolorosas. Nós precisamos invocar os mestres, os arcanjos, os anjos e, principalmente, a chama violeta. Sem o nosso chamado, eles não podem atuar aqui no plano físico. Isso é uma coisa que nós já dissemos aqui, mas que teremos sempre, periodicamente, que repetir. Quanto às suas perguntas sobre o litoral, veja o que os cientistas estão declarando. O aquecimento global, o derretimento das calotas polares, dos icebergs. O nosso planeta está doente. E isto é pelo resultado de tanto ódio, cobiça, crimes, traições. O nosso papel é fazer chama violeta, orar e não nos preocuparmos. O amor à natureza pode contribuir muito para essa cura. Vou ilustrar isto com uma história. Quando nós meditamos sobre as leis de Deus, ele nos mostra fatos no plano físico que comprovam essas leis. Reparem nisso e vocês acabarão vendo por si mesmos. Recentemente, eu estava em uma casa de campo nos arredores de Curitiba. Era um final de tarde e eu conversava com uma amiga em uma sala onde as paredes são de vidro. Ela, recostada em um sofá, contemplava a natureza embevecida, quase extasiada. Eu observei que ela irradiava uma energia de amor suave, enquanto olhava para as árvores, o céu e o pôr do sol. Quando, repentinamente, uma poderosa luz dourada invadiu a sala. Foi uma coisa tão forte que nós dois nos levantamos de um salto e saímos para fora para ver o que estava acontecendo. O céu estava dourado de um lado e absolutamente azul turquesa do outro. Era uma beleza impressionante. E assim Deus me mostrou que o amor de uma pessoa pode fazer a diferença na natureza. Foi isso que eu vi, gente. Ela estava amando a natureza e de repente rompeu aquela beleza fantástica que invadiu a sala, que entrou, que nos levantamos de um salto para ver aquilo, Deus mostrando, olha o amor que uma pessoa, uma jovem estava irradiando, como eu mostrei para você, como eu vi na face dela aquilo. Isso que me marcou demais.
Houve um pastor que durante toda a sua vida amava a natureza, enquanto pastoreava suas ovelhas. Nada mais ele aprendeu nessa vida. E, no entanto, na vida seguinte, ele foi conhecido como Khalil Gibran, o autor de O Profeta. Gente, a questão de quem mora no mar ou longe dele é muito complexa. Vocês têm que entender o seguinte: o mar já esteve em níveis que hoje não existe mar nem a 300 quilômetros de distância. Se vocês subirem perto de Ponta Grossa, no Paraná, já fica aí a 200 quilômetros do mar, e lá tem um lugar chamado Vila Velha. Vila Velha tem uma formação rochosa que os cientistas garantem, ali já houve o mar. O mar já esteve ali, naquele local, naquela altura, naquele ambiente. Então, nós sabemos que o mar tem sim uma grande tendência de subir. Existem N previsões de que isso está para acontecer. Por uma intervenção divina pode não acontecer. Mas também há grande chance de que aconteça realmente, que o mar suba. Não sei se agora, se em 50 anos, se 100 anos, isso não interessa. Há uma grande tendência para que o mar se eleve. Agora, se você mora em Santos, no Rio de Janeiro, em Salvador, e você pensa, não, então eu vou mudar, vou subir a serra, vou morar nas montanhas, vou fazer igual o Paulo fez, está morando lá em São Lourenço, Minas Gerais. Isso não é uma garantia de que você está livre de problemas. Amanhã ou depois pode ser que eu desça fazer uma visita a alguém em Santos ou no Rio de Janeiro e naquele momento eu tenha um grande problema, como tiveram as pessoas com aquele grande tsunami. Por outro lado, a pessoa pode morar em Santos e resolver sair de Santos exatamente quando uma tragédia se aproxima. Então, nós sabemos que é muito importante a gente sempre orar, pedir a Deus que nos tire dos locais de perigo, de descida kármica. Quando isso for ocorrer, que a gente seja tirado para um lugar salvo e seguro. Agora, se a gente fica com medo, então o medo nos vence. O medo é aquele que vai nos fazer ficar lá naquela hora, naquele momento de desgraça e sofrer. Eu tenho filha, neto, irmã, sobrinhos residindo no litoral. Eu não me preocupo. Eu entrego a Deus e peço a proteção de São Miguel diariamente para eles. E pronto. Não adianta preocupar com essas coisas. Quando eu comecei a trabalhar na área de gerência de banco, eu trabalhava em Rondônia e nós tínhamos que fazer viagens de 2 horas de viagem para chegar ao Banco do Brasil, onde era a fonte do dinheiro, de todo o dinheiro que a gente precisava. Então, uma vez ou duas por semana, nós tínhamos que sair num táxi. Nós não íamos com carro comum, a gente escolhia um táxi na hora e íamos para a cidade vizinha, 2 horas de viagem, para buscar o dinheiro para a nossa cidade, onde não havia Banco do Brasil. E nós sabíamos que aquilo era um risco de vida, não era um carro forte que fazia isso, éramos nós que íamos buscar milhões em outra cidade de táxi. E eu rezava, eu dizia que Deus me abençoe, que se algum dia for para acontecer alguma coisa, que eu não esteja nesse carro, que eu seja tirado. E aconteceu, um dia houve um assalto e graças a Deus eu não era a pessoa que tinha ido buscar. E olha, 70% das vezes era eu que ia. Então, eu tenho fé nisso, eu acho que é perfeitamente possível a gente não estar nos locais de descida kármica, e assim também ensinam os mestres da Grande Fraternidade Branca, em ditados, a gente sabe disso, não é, Maria Lúcia? Mas o maravilhoso, Paulo, é que nós podemos trazer esta luz de proteção e de liberdade não somente para nós, mas para milhões de pessoas, pessoas que estejam receptivas, e Deus sabe quem são essas, não é? É isso aí, rezar por aqueles que estão indefesos, ser o pastor do meu irmão. A próxima pergunta é mais uma do Francisco de Salvador, participando fortemente aí conosco. Ele diz: olá, Paulo e Maria Lúcia. Em um programa recente, o Paulo falou sobre o karma negativo, que desce até as 3 horas, está no nível etéreo. Depois passa para o mental até as 6 horas, das 6 às 9 passa para o emocional e em seguida para o físico nas 12 horas. Considerando que o dia tem 24 horas, isso significa que temos 2 ciclos de 12 horas por dia? É isso?
Se fizermos chama violeta de meio-dia até às 15 horas, também transmutaremos karma no corpo etéreo? O que eu estou querendo dizer é que o karma desce para nós 2 vezes ao dia ou somente pela manhã. Gostaria que você falasse um pouco sobre esses 2 ciclos de 12 horas que temos todos os dias e o que podemos fazer a respeito dos ciclos que começam a partir do meio-dia. Mais uma vez, obrigado e vitória sempre, Francisco. Francisco, você é de uma criatividade fantástica. Eu acho seus e-mails muito legais mesmo. Olha, existem sim 2 ciclos de 12 horas em um dia, e eles têm seu valor espiritual, mas o karma negativo desce apenas uma vez a cada 24 horas, e é mais fácil vencê-lo antes das 6 horas da manhã. Porque, como eu disse, depois das 6 ele entra no emocional e aí fica mais difícil. Assim como está escrito na Bíblia, em Mateus 6,34, abre aspas, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, fecha aspas. Quando eu fiz a Summit University, Francisco, tive uma aula sobre as chaves para a mestria dos ciclos do dia, as chamas da hora, o raio dominante e a qualidade de cada chama. O dia é dividido em 3 partes diferentes, onde trabalhamos cada uma das plumas da chama trina naquele dia. Tem uma tabela que eu ganhei nesta aula que ensina o seguinte. Separa-se o dia em 3 grupos de 7 horas. 3 vezes 7, 21. Assim sobram 3 horas livres. Essas 3 horas que sobram são chamadas de intervalos, que estão entre os 3 grupos de 7 horas. O primeiro grupo representa a chama azul do poder e atua entre a 1 da manhã e as 7 horas da manhã. Às 8 horas, nós temos um intervalo que é um intervalo da chama rosa do amor. Então, nós entramos no grupo de horas que representa a chama amarela da sabedoria, que vai das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Às 4 horas da tarde, temos o intervalo da chama azul do poder. Então, entramos no último grupo de horas que representa a chama rosa do amor, que vai das 5 horas da tarde até as 11 horas da noite, quando temos o intervalo da chama amarela da sabedoria. Sendo então 7 casas, 7 horas, cada uma dessas casas atua uma qualidade dentro desta chama. São elas: na primeira hora, luz; na segunda hora, alegria; na terceira hora, paz; na quarta hora, harmonia; na quinta hora, liberdade; na sexta hora, sabedoria; na sétima hora, vitória. Repetindo: luz, alegria, paz, harmonia, liberdade, sabedoria e vitória. Assim nós temos, na primeira hora do poder, luz; na primeira hora da sabedoria, luz; na primeira hora do amor, luz. Então, o poder luz, a sabedoria luz, o amor luz. O poder alegria, sabedoria alegria, amor alegria. Poder paz, sabedoria paz, amor paz. Poder harmonia, sabedoria harmonia, amor harmonia. Poder liberdade, sabedoria liberdade, amor liberdade. Poder sabedoria, sabedoria sabedoria, amor sabedoria. Poder vitória, sabedoria vitória, amor vitória. Assim vemos que a chama azul do poder deve ser trabalhada entre 1 da manhã e as 7 da manhã, pois é neste momento que recuperamos as nossas energias. Dormimos acordando às 5 horas da manhã para manifestar esse poder da pluma azul, entoando nossas orações a Deus e aos mestres ascensos. Vejam que a oração é mais forte entre 5 e 7 horas da manhã, quando atuamos com o maior poder da palavra, que é liberdade, sabedoria e vitória. Entre as 9 e as 3 da tarde é o melhor momento para estudarmos, pois estamos desenvolvendo a chama amarela da sabedoria. Então vejam que esse é um bom momento realmente para as crianças estarem estudando. Né? De manhã, entre 9 e meio-dia, e à tarde, entre meio-dia ou 1 hora, que elas entram até as 3 da tarde, é o melhor momento de estudo. Talvez os estudantes de manhã aproveitem melhor essa chama da sabedoria do que os da tarde. Entre as 5 da tarde
e às 11 da noite é o melhor momento para desenvolvermos a chama do amor. Entre 5 e 9 da noite, trabalhamos o relacionamento. Relacionamento entre amigos e família é mais intenso nesse horário. Hora boa também para nos dedicarmos a trabalhos voluntários. Agora, entre 9 e 11, que é o finalzinho desse momento da chama do amor, buscamos a comunhão com a nossa presença eu sou e o nosso Santo Cristo pessoal, para que possamos encontrar em nosso sono uma maior fonte de energia, onde estaremos trabalhando novamente a energia do poder divino. Se nós formos dormir com ódio, com mal-estar, com desarmonia, nós estaremos bloqueando essa entrada de energia do poder durante o nosso sono. Como já ensinamos isso na nossa aula sobre como dormir, não é, Maria Lúcia? É, exatamente. Mas, Paulo, é muito lindo essa boa vontade dos mestres nos transmitirem tanto conhecimento, não é? E realmente nós precisamos meditar, aproveitar essa oportunidade ao máximo, e só procurando ficar sós, é aquela solitude que o esotérico precisa ter para poder realmente desfrutar, intensificar esses chamados, essas meditações, meditar sobre tudo isso que eles ensinam e transmitem, porque é muita coisa para todos, é muita coisa para vocês, é muita coisa para nós que já estamos há tanto tempo, é bastante ensinamento, e para colocar em prática tudo isso, que todos ao nosso lado podem desfrutar desse trabalho nosso. É isso, maravilha. Eu fico também emocionado com os ensinamentos, porque eles são fantásticos. Esse ensinamento em especial que eu acabei de dar, eu havia até deixado ele de lado, não pensava nisso, e agora, desenvolvendo essa aula aqui, eu desenvolvi mais ainda o conhecimento sobre isso, porque era um folheto que eu tinha guardado aqui, e nunca mais mexi nisso, e em geral os estudantes não falam sobre esse ensinamento, mesmo os que conhecem. Mas é um grande ensinamento, hein? Um grande ensinamento. São algumas informações muito importantes que eu disse aqui agora, que é essa importância de orar entre 5 e 7 da manhã. Entre 5 e 7. Esse é um horário de grande oração. E aquilo que eu já falo muito naquela aula de antes de dormir, que a gente precisa realmente buscar uma harmonia no final da noite, antes de dormir, pelo menos uma hora antes, se não for possível, mas 10, 11 da noite nós precisamos estar dormindo. Senão, como que nós vamos acordar às 5 horas da manhã para orar? A próxima pergunta vem da Rogéria. Ela diz: olá, Paulo e Maria Lúcia. Eu tenho duas perguntas. A primeira diz: enquanto faço trabalhos domésticos, costumo ouvir o decreto de astreia e pureza pelo MP3. Traz o mesmo benefício que decretar verbalmente? Segundo, os decretos dos coração, cabeça e mão vão até o decreto da base ou são somente os 3 primeiros? Peço a vocês também uma orientação de como e quais decretos fazer. São tantos, principalmente os da chama violeta, e sempre fica a dúvida. Muito obrigado e vitória sempre. Rogéria. Rogéria, querida, é muito bom ouvir os decretos, porque assim você está orando em pensamento e meditando nas palavras. Entretanto, isto não substitui o poder da palavra. A palavra é a espada que protege, abre os caminhos, defende e corta o mal. Os decretos de coração, cabeça e mão são 10 e vão não somente até o decreto da base, do chakra da base, mas também até o decreto da ascensão. Este grupo de decretos invoca a energia dos 7 raios, e foi dado pelo amado El Morya a Mark Prophet. Quanto aos decretos, é necessário fazer ao menos 20 minutos de Miguel pela manhã, 30 minutos de chama violeta, começando sempre pelo tubo de luz ou cone de luz. À tarde ou à noite, 30 minutos de astreia, e isto é o mínimo. Os outros decretos ficam por conta de cada pessoa, pela intuição. O Cristo pessoal de cada um dirá quais os outros raios que vocês devem trabalhar diariamente. Ok? Se você não pode acordar às 5 horas da manhã, como eu disse na resposta para o Francisco, e você levanta às 7, e você tem tempo livre para poder decretar, faça isso. A questão de levantar mais cedo é porque é mais fácil fazer chama violeta e consumir o karma negativo nesse período. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer em outro horário se você não pode fazer naquele anterior.
Eu quero também contar a vocês um fato interessante. Foi quando surgiu esses decretos Coração, Cabeça e Mão, Elizabeth e Mark Prophet estavam de carro andando e Mark disse para Elizabeth que uma hora queria lhe passar esses comandos e que tinha que ser naquela hora. E eles não tinham papel nenhum no carro. Aí Elizabeth disse, não, mas eu tenho um guardanapo aqui. Ela entregou os guardanapos para ele encostou o carro no canto da estrada, da rua, e começou a escrever os decretos de Coração, Cabeça e Mão. Você veja que os mestres ascensos nos procuram quando é a hora, e isso não interessa se nós estamos ou não prontos e preparados. Quando eles nos chamam, nós temos que atender imediatamente, porque a oportunidade passa, e uma vez que a oportunidade passa, você não consegue mais encontrar. Já que você falou nisso, me lembrou, quando alguém pede para você orar por ela, por essa pessoa, nunca deixe de fazer oração. Mais rapidamente possível que você possa, não recuse. Lembre-se sempre de orar pela pessoa, porque pense, não é só a pessoa que veio, o mestre encaminhou aquela pessoa para você, aquela pessoa pediu oração, porque ela precisa, porque o mestre sabe que você está preparado para ajudá-la. E se você não tem tempo para dedicar horas de oração para alguém, no mínimo que você tem que fazer é uma invocação, um pedido a Deus. A próxima pergunta é do André Luiz. Ele diz, olá Paulo e Maria Lúcia, eu sou André Luiz de Valparaíso, de Goiás. Em alguns programas passados falastes sobre o sexo consagrado em matrimônio. O André faz referência a textos do livro de ouro de Saint-Germain e A Presença Mágica, ambos de Saint-Germain, do Movimento Eu Sou, publicados no Brasil pela Ponte da Liberdade. Mas, André, alguns desses textos nós realmente não encontramos em nossos livros. Então, eu peço a vocês todos, por favor, quando vocês nos mandarem textos de livros dos mestres ascensos, por favor, indiquem o parágrafo, o capítulo, a página, para que a gente possa tentar encontrar, porque se a gente não conseguir encontrar nos nossos livros, nós não podemos transmitir aqui no programa. Mas, de qualquer forma, nós vamos responder as perguntas que você nos fez. A pergunta número 1 do André é a seguinte, os indivíduos que praticam sexo consagrado em matrimônio podem alcançar a ascensão? Sim, André. Hoje existe uma dispensação para a Terra, onde as crianças de Deus que queimarem 51% do seu karma podem servir à humanidade a níveis etéreos e consumir seu karma sem o perigo de fazer mais karma negativo. Mas houve épocas em que era necessário queimar todo o karma negativo, e aí sim, a castidade é necessária para a ascensão. Vejam, o indivíduo que se dedica a consumir o karma, ele busca anular os seus desejos carnais, colocando toda a sua atenção em Deus. Serapis Bey ensina que o caminho mais rápido a Deus é das 6 horas para as 12 horas. Ele está falando sobre o ensinamento do relógio cósmico, onde as 6 horas representam o chakra da base e as 12 horas representam o chakra da coroa. Ou seja, o caminho mais rápido para se chegar a Deus é dedicando toda a sua energia a Deus, sem desperdiçar nada. Além disso, o chakra da base é responsável pelo desenvolvimento da consciência, da harmonia divina. Vejam que o chakra da base é a base da harmonia. Por isso vemos as pessoas que abusam muito desse chakra em atos errados, na parte principalmente sexual, essas pessoas sempre acabam agindo com muito tumulto e desarmonia. O chakra da base é como a fundação da casa. Em uma casa você pode derrubar, quebrar a janela, a porta, a parede, mas se você mexer na fundação, você derruba a casa. Então você observe que as pessoas que abusam da energia sexual com excessos, extravagâncias, e homens muito mulherengos, eles acabam perdendo a fortuna, porque desestrutura a casa. Isso a gente vê muito. Realmente a gente tem que cuidar, porque essa energia é poderosa e ela pode nos elevar, e quando ela é condicionada para a elevação espiritual, ela ajuda muito na elevação. Continuando as perguntas do André. Não seria essa atividade um desperdício da luz do nosso Pai que desce sobre nós, mesmo sendo ela consagrada em matrimônio? Pois se os mestres nos pedem para que invoquemos o anel de fogo branco antes das relações para nos proteger das entidades do astral, é porque essa energia se esvai. Por isso, eles se achegam sempre nesse momento. Estou errado nesse pensamento? O que mais os seres de luz nos falam sobre isso? André,
Ocorre que nem todas as pessoas estão preparadas para a abstinência sexual. Elizabeth Prophet ensina que se uma pessoa que não está preparada para isso tentar celibato, pode ter problemas de desequilíbrio mental sério. Ou seja, isso não é uma coisa para se fazer em um dia, como deixar de fumar, por exemplo. Essa decisão deve ser tomada com equilíbrio e paulatinamente. Outra coisa importante é que o parceiro, marido ou esposa, devem estar preparados em concordância com isso. A abstinência sexual exige um desapego à matéria, um desapego ao desejo sexual. Não adianta as pessoas tentarem uma abstinência sexual se elas não se desligarem por completo desse assunto, colocando sua atenção totalmente no espírito. Isso nem sempre é muito fácil, quando você convive com o sexo oposto o tempo todo. A abstinência sexual é muito mais fácil e muito mais possível de se realizar quando nos dedicamos a isso em um retiro espiritual, um local para isso. Não estou querendo tirar essa ideia daqueles que estão fazendo, que estão se dedicando, mas eu acho que podemos trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa que é casada, ela pode diminuir as suas relações sexuais ao máximo. Não vou falar em quantidade, mas que seja o menos possível. Evitar se ligar em sensualidade de qualquer forma. A indústria do entretenimento nos cerca de sensualidade o tempo todo. E isso é sempre muito difícil. Respondendo à sua outra pergunta, André, as entidades buscam sugar energias de todos os nossos atos. O ideal é invocar o anel de fogo branco pela manhã e pela noite, André. Além de, é claro, nas horas de relação sexual. O ato sexual é uma hora de grande explosão de energia e, com certeza, as entidades buscam estar em locais onde há muita relação sexual, como quartos de hotel e motel, locais onde é necessário sempre uma grande purificação para se estar livre desses caídos, mesmo quando estamos sozinhos, sem ter um parceiro ou uma situação sexual acontecendo. Por exemplo, uma pessoa pode estar lá sozinha no hotel e sentir impulso para a masturbação, que em outro lugar talvez ela não sentisse. Mas naquele local onde as entidades de sexo estão ali fortemente esperando pessoas e parceiros de sexo, isso pode acontecer. Quando eu, Maria Lúcia ou qualquer outro Shela treinado pelos mestres viajam e precisam ir para um hotel, não dormimos sem antes purificar o quarto por completo. Passamos a espada e o fogo sagrado debaixo das camas, debaixo dos armários, nos cantos, em todos os cantos, nos banheiros, além, é claro, de fazermos a invocação do Elohim Astreia e pureza, São Miguel e o anel de fogo branco. E assim dormirmos tranquilamente, sem pesadelos, sem abusos de entidades à noite. O sexo, quando praticado, deve ser com elevação espiritual. E ele é sempre uma explosão de criatividade, uma explosão de energia criativa. Se não é criatividade para criar um filho, ele cria uma ideia, ele cria um projeto, ele pode criar coisas maravilhosas também. Sabe, nós não podemos mistificar as coisas. Nós temos que viver a nossa vida buscando a elevação espiritual através da comunhão com Deus. O sexo é ruim quando só pensamos em sexo o tempo todo, tomando o tempo da comunhão espiritual. O Carlos de Campo Grande faz uma pergunta. Ele diz: olá, Paulo e Maria Lúcia, gostaria de fazer uma pergunta que há muito gostaria de tê-la feito. Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém, o Cristo cósmico, que segundo o Novo Testamento foi crucificado e morto e após 3 dias ressuscitou dos mortos, aparecendo a Maria Madalena e depois aos seus discípulos, mas segundo os estudos da página Eu Sou Luz, morreu aos 86 anos e ascensionou a mestria aos 89 anos, você poderia me explicar? Obrigado, que a luz de Deus ilumine a nós todos, vitória sempre, Carlos. Antes da Maria Lúcia responder, eu só queria corrigir uma coisa aqui. Na nossa página, Carlos, não está 86 nem 89, está 81. Segundo a mensageira da Grande Fraternidade Branca, Elizabeth Clare Prophet, Jesus viveu até os 81 anos quando ascensionou na Caxemira. Recomendamos a você o livro dela que trata desse assunto.
intitulado Os Anos Ocultos de Jesus. Este tema já tem sido muito debatido aqui no nosso programa, porque tem levantado muita questão. E nós sabemos muito bem que não temos dado ainda respostas satisfatórias, porque realmente isso não é um assunto claro ainda para as crianças de Deus. A história mistificou essa morte de Jesus. O Antônio de Portugal nos enviou um e-mail dizendo: saudações, Paulo Rodrigues e Maria Lúcia, saudações para todos os irmãos da luz de Deus. Paulo, há muito que tenho uma dúvida. Nós, os filhos e filhas de Deus, não estamos criando karma negativo contra a Terra, Mãe Natureza, quando usamos os nossos automóveis? Isso porque os mesmos deitam gases do motor para o ar? Outra dúvida que tenho é: Deus, Pai, Mãe, aprova as Forças Armadas? Obrigado e parabéns por esta fantástica iniciativa, Antônio. Olá, Antônio. Sim e sim. Estamos criando karma negativo quando utilizamos nossos carros. Isso se chama karma coletivo, uma situação que nem sempre podemos mudar de imediato. Por esta razão, há pessoas que vivem no campo e fogem até da utilização de veículos. Aqui mesmo em São Lourenço tem um grupo que vive no campo e se nega a usar veículos. Os mestres, Antônio, aprovam as Forças Armadas. Elas estão refletindo a guerra de Armagedon que estamos vivendo no plano astral aqui na Terra. Lembrem-se de que esta guerra começou com a expulsão dos anjos desobedientes pelo exército de São Miguel no céu. O que eu não posso julgar aqui é se Deus aprova algumas das decisões tomadas por alguns dirigentes de algumas forças armadas do nosso planeta. Sabe, eu gosto muito de artes marciais e entendo que elas são centradas na defesa e não no ataque. E sei que às vezes é necessário atacar antes, prevendo um ataque inimigo, mas não podemos julgar nenhum caso aqui. Nosso Deus não é pacifista. Jesus ensinou que devemos lutar com a espada da palavra. Nós estamos atentos. A paz não é conquistada somente ficando meditando. A paz é uma luta. Para você manter a paz, você tem que estar lutando continuamente consigo mesmo, com as suas idiosincrasias, com o inimigo exterior. É preciso luta realmente, é preciso defesa, defender a honra, a dignidade do nosso país, da nossa família, a moral, a ética. É uma luta. E na Bíblia você vê quanta guerra tem. O Renato nos escreveu dizendo o seguinte: bom dia, Paulo e Maria Lúcia, acabo de ouvir o vosso programa neste domingo de Páscoa. Muito obrigado por responderem as minhas perguntas. Eu também me sinto, como Valdir, um beato. Às vezes, quando caminho na praia de manhã, eu vou recitando os mantras, orações e comandos dos mestres, olho para aquelas pessoas que vêm com seus MP3 e penso: será que elas estão decretando como eu? Acho que não. E em seguida decreto e comando a luz de Saint Germain, visualizando a luz violeta para todas elas também. Paulo, Maria Lúcia, na análise dos ciclos cósmicos e no respectivo CD, os mestres nos ensinam que nascemos para exercitar alguns dos 7 raios de Deus. Pois bem, o Paulo, na sua maravilhosa análise, fala que é bom pelo menos fazermos as orações, mantras, decretos de 3 raios diariamente. Ocorre que, estudando o livro Razão de Viver, As Gotas de Sabedoria, a própria análise, cheguei à conclusão de fazer tudo isso em relação aos 6 raios de Deus que vim trabalhar nesta encarnação, como você, Paulo, me disse na análise que fez para mim. Faço assim: começo com o 1º e o 7º raios, depois faço os do 5º e 6º raio, finalizando com o 4º e o 2º raio. Será que estou fazendo certo? Por que, Paulo, ainda não consegui que o Arcanjo Miguel me levasse até o retiro do Mestre Elmória? Será que não é hora ainda? Ou falta um comando de Elmória ou do Arcanjo Miguel, já que eu faço o do Sr. Maitreya? Obrigado por vossas respostas. Fique na luz de Deus, Renato. Olá, Renato. Sim, você está absolutamente correto quanto aos decretos que está fazendo. Está tudo certinho. Agora, quem disse a você que você não está indo ao retiro do Mestre Elmória? Nós não temos permissão para lembrar o que se passa nos retiros. Contudo, o aprendizado é absorvido a nível inconsciente.
A próxima pergunta vem da Leia, da Austrália. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia. Vocês poderiam, por favor, me explicar a citação bíblica os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Mateus 20:16 e Marcos 10:31. Obrigada, Leia Silva. Leia, vamos começar esta resposta lendo Mateus 21:28. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E, saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: O que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com o que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós? Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, a questão é, aquele que serve, aquele que faz pelo próximo, esse está fazendo a vontade de Deus, e ele vai ser o primeiro junto ao Pai. E aquele que não serve ao próximo, preocupa-se apenas em servir-se a si mesmo, pode conseguir ser o primeiro aqui entre nós, mas será o último perante o Pai. Assim, então vejam Mateus 16, que é esta que você nos trouxe, Lé, onde você diz assim: os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros. A sequência dessa frase é:
porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos, então, são aqueles que deixam tudo para trás e buscam a luz do Cristo interior e não deixam para amanhã. Aqueles que deixam para depois podem não ter mais a oportunidade. Então vejam quão importante é a gente seguir o chamado interior na hora certa, na hora que nós somos chamados, na hora que Deus está precisando de nós. Eu quero me despedir de vocês agora e quero deixar hoje vocês com um pensamento de poder. O mal sempre tenta iludir. Sua maior arma é tentar fazer vocês pensarem que não tem saída para resolver as situações e os problemas. O mal sempre tentará colocar vocês em desespero total. O bem está sempre à mão e pode resolver todo e qualquer problema que surgir em sua vida. O segredo para vencer o mal e conquistar a intercessão das forças do bem em sua vida está em não se deixar enganar pela falsa força e vantagem do mal. Pois o mal é sempre muito menor do que aparenta ser. Não importa quão grande o mal pinte ser para você, ele cresce se você acreditar no seu tamanho. É você quem dá a força para que ele se torne o tamanho que ele pinta ser. Assim, agarre-se às forças do bem e vença o mal que te aflige. Seja falta de dinheiro, seja problema de saúde, seja o que for. Mas como vencer então essa força do mal unindo-se ao bem? Onde está esse bem? Onde está o bem se parecemos estar sós? O bem nunca estará em um ser do astral, nunca estará em um ser extraterrestre, nunca estará em uma proteção física. O bem está no centro do nosso peito, no nosso coração. O bem está no chakra do coração, mais precisamente na câmara secreta do coração. Coloque a mão esquerda no centro do peito, a mão direita para frente e chame pelo poder do Filho de Deus. Seja ele o seu anjo da guarda, Jesus, ou qualquer um dos mestres ascensos, todos os que já atingiram a posição de filhos de Deus, podem vir através do elo entre nós e eles, o coração. E peçam para que a ilusão acabe imediatamente e verão os resultados. Peçam para que atue dando uma solução, entreguem o problema. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.